Hare Krishna, Hare Krishna, reverências. Hare Krishna. Alguém pode me dar um feedback que vocês estão me ouvindo? Bom, eu estou transmitindo aqui do Zoom. Eu acredito que estejam me ouvindo, né? Eu não tenho retorno aqui. Se alguém puder, para Vioma, eu estou tentando ligar para ele aqui, que tive problema de conexão, mas o Paravioma não me atendeu as ligações. Eu não sei se está gravando, eu acredito que sim, né? Está preparando aqui ainda. Vamos ver. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, reverências. Todos glórias a Prabhupada. Eu acredito que já esteja transmitindo. Então, se alguém puder me passar aqui um feedback aí nos comentários, para ver se a voz está boa e se a imagem também está boa. Está atrasado aqui que eu estou tendo problema. Entrei agora via Zoom, porque eu não estava conseguindo entrar diretamente pelo Face. Alguém pode me comentar aí se está tudo bem? Se estão me ouvindo? Então, Hare Krishna. Via Zoom, porque eu não estava conseguindo entrar.
Eu vou chamar de Walter e depois eu vou deixar gravado aqui, tá? Talvez pode documentar isso, tá? Depois eu vou deixar gravado aqui, tá? Talvez pode documentar isso, tá? Bom, então eu vou compartilhar aqui a tela para que vocês possam ver. Você acompanhar a leitura. Minha tela está em inglês, tá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nati Prasidati Tato Pachito Parachai. Aradita Sudaganarivi. Badakamahi Jatsavabhuta Dayayasa. Alabhyaiko. Nanada Deshua Vi Avahita. Suridantaratma. Shrimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 9, verso 12. Palavra por palavra. Nunca, a ti muito, para se dar ti, tornam-se satisfeitos, tanto quanto, upatitá, por arranjos pomposos. Upacharaí, com muita parafernália adorável. Araditá, sendo adorável. Saragunairi, pelos semideuses celestiais. Ridibada, Kamari, com corações cheios de todos os tipos de desejos materiais. E aquilo que salva tudo, Buta, entidades vivas, da Yaya, para conceder-lhes misericórdia sem causa, a Sati não devoto, a Labaya, não sendo alcançado, enterrar, uma pessoa que não tem segundo, Naná, vários, Ganeshu, nas entidades vivas, Abarritá, percebido, Suriti, amigo bem-querente, Antar, dentro, Atma, super-alma, tradução. Meu senhor, você não fica muito satisfeito com as adorações de semideuses, que arranjam sua adoração com muita pompa, com várias parafernálias, mas que estão cheios de ansiedades materiais. Você está situado no coração de todos, como a super-alma, simplesmente para mostrar-lhes misericórdia sem causa, e você é o eterno bem-querente, mas você é inatingível, indisponível para o não devoto. Significado de Shila Prabhupada. Os semideuses dos planetas celestiais, que são administradores apontados dos afazeres materiais, também são devotos do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, eles têm desejos de opulência material e gratificação sensorial. O Senhor é tão bondoso que ele lhes concede todos os tipos de felicidade material, muito mais do que podem desejar. Mas ele não fica satisfeito com eles, porque eles não são devotos puros. O Senhor não deseja que nenhum de seus inumeráveis filhos, as entidades vivas, permaneça no mundo material de três misérias, para sofrer perpetuamente as dores materiais de nascimento, morte, velhice e doença. Os semideuses dos planetas celestiais, e muitos devotos neste planeta também, desejam permanecer no mundo material como devotos do Senhor e tirar proveito da felicidade material. Eles fazem isso ao risco de cair para estados de vida mais inferiores, e assim o Senhor fica insatisfeito com eles. Os devotos puros não desejam nenhum gozo material, nem têm aversão a isso. Eles dedicam completamente seus desejos aos desejos do Senhor e não fazem nada por sua própria conta. Arjuna é um bom exemplo. Em seu próprio sentimento, devido à afeição familiar, Arjuna não queria lutar, mas finalmente, após ouvir o Srimad Bhagavad Gita, ele concordou em lutar no interesse do Senhor. Portanto, o Senhor fica muito satisfeito com os devotos puros, porque eles não atuam para a gratificação sensorial, mas apenas em termos do desejo do Senhor. Como Paramatma, super-alma, ele está situado no coração de todos, sempre dando a todos a chance de um bom conselho.
Assim, todos devem aproveitar a oportunidade e prestar serviço transcendental amoroso a ele, única e exclusivamente. Os não devotos, no entanto, não são como os semideuses, nem como os devotos puros, mas têm aversão ao relacionamento transcendental com o Senhor. Eles são revoltados contra o Senhor e devem perpetuamente submeter-se às reações das suas próprias atividades. O Bhagavad Gita 4.11 afirma: embora o Senhor seja igualmente bondoso para com todos os seres vivos, por sua vez, são capazes de satisfazer o Senhor em maior ou menor proporção. Os semideuses são chamados de devotos sakama, ou devotos com desejos materiais na mente, enquanto os devotos puros são chamados de devotos niskama, porque eles não têm desejos materiais para seu interesse pessoal. Os devotos sakama têm interesses próprios, porque não pensam nos outros, e, portanto, eles não são capazes de satisfazer o Senhor perfeitamente. Enquanto que os devotos puros assumem a responsabilidade missionária de transformar não devotos em devotos. E, portanto, eles são capazes de satisfazer o Senhor mais que os semideuses. O Senhor não tem uma mentalidade muito favorável aos não devotos, embora ele esteja aceitado dentro do coração de todos como a super-alma e o bem-querente. No entanto, ele também dá a chance a eles de receber sua misericórdia através dos seus devotos puros que estão ocupados em atividades missionárias. Às vezes, o próprio Senhor desce para suas atividades missionárias, como fez na forma do Senhor Chaitanya, mas, na maioria das vezes, ele envia seus representantes fidedignos e, assim, demonstra sua misericórdia para com os não devotos. O Senhor fica tão satisfeito com seus devotos puros que ele deseja dar-lhes o crédito pelo sucesso missionário, embora ele pudesse fazer tudo pessoalmente. Este é o sinal de sua satisfação com o devoto puro e os devotos de escamas, comparados com os devotos sakama. Por essas atividades transcendentais, o Senhor torna-se simultaneamente livre do encargo de parcial, livre assim, do encargo da parcialidade e exibe seu prazer para com os devotos. Agora surge uma questão: se o Senhor está sentado nos corações dos não devotos, porque eles não se movem para tornar-se devotos? Deve-se responder que os não devotos, cabeças duras, né, são como terra barrenta ou um campo alcalino, onde nenhuma atividade de agricultura pode ter êxito. Como partes integrantes do Senhor, toda entidade viva individual tem uma pequena quantidade de independência e, pelo uso dessa diminuta independência, os não devotos cometem ofensas após ofensas, tanto contra o Senhor quanto os seus devotos puros ocupados em trabalho missionário. Como resultado de tais atos, eles tornam-se como terra barrenta e campo alcalino, onde não existe um poder de produzir. Então, lendo novamente, Nati Prasadita Tatu Chito Pacharai, Aradita Suragana Ridi Bada Kyamahi, Yat Sarva Bhuta Daya Yasa Alabayai Ko, Nanaja Deshua Vahita Suridi Antaratma. Tradução: meu Senhor, você não fica muito satisfeito com a adoração semideuses que fazem arranjos para adorá-lo com muita pompa, com várias parafernálias, mas que estão cheios de desejos materiais. Você está situado no coração de todos como uma super-alma, simplesmente para mostrar sua misericórdia sem causa. E você é o eterno bem-querente de todos, mas você é indisponível para o não devoto. Managyana Tivirandasya Yananjana Shalakaya Chakshurum Militandina Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais escura ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Então, nós acabamos de ler então, o Srimad Bhagavatam, né?
capítulo 3, parte 9, verso 12. Eu estou tentando aqui abrir o Face no meu celular para acompanhar aqui, ver se está funcionando tudo certinho. Eu peço só um segundinho aqui de tolerância, porque eu não sou muito habilidoso nessas questões aí de internet, né? Mas eu acho que eu vou conseguir fazer a transmissão. Então, o que esse verso aqui, ele fala dos devotos Sakama e Nishkama. Sakama são os devotos que têm todos os desejos materiais, e Nishkama são os devotos que não têm nenhum desejo material, né? Então, no Srimad Bhagavatam e em outras escrituras, também se afirma que mesmo que uma pessoa tenha todos os desejos materiais, mesmo que ela não tenha nenhum desejo material, mesmo que ela deseje liberação, né, ela sempre, por todos os meios, ela pode servir ao Senhor e assim alcançar a perfeição, né? Então, Krishna, embora ele seja assim, vamos dizer, equânime com todos os seres vivos, ele tem uma preferência especial pelos devotos. Porque os devotos, eles dedicam toda a sua vida, né, para o serviço a Krishna. Então, essa preferência do Senhor, ela não chega a ser assim uma parcialidade, né? Por que não é uma parcialidade? Porque Krishna apenas está respondendo, né, aquilo que os devotos lhe oferecem, né? E atamam prapadyante, tasataiva bhajameham, mamavasti nuardante, manushyaparta savasha. Ou seja, à medida que o devoto se rende a Krishna, se oferece a Krishna, presta serviço, então ele reciproca proporcionalmente. Então, esse favorecimento que Krishna tem em relação ao devoto é resultado, né, de uma atitude do devoto. Mas mesmo que as pessoas que não têm o coração devocional e não estão servindo a Krishna, nós observamos que elas também são favorecidas por Krishna de muitas formas, né? O sol nasce para todos, todos podem se alimentar. Se uma pessoa tem muito desejo material, né? Krishna satisfaz os seus desejos, né? A cama, sarva kama, vá, moksha kama, udaraniti, vrena, bhakti, yogina, yajeta, puru, shamparam. Quer uma pessoa que tenha todos os desejos materiais, não tem nenhum desejo material, queira liberação, então o Senhor ajuda essa pessoa a satisfazer os seus desejos. Então, essa é a beleza do relacionamento de Krishna com os devotos. Porque os devotos eles simplesmente não têm nenhum desejo separado do desejo de Krishna, né? Nishkama não significa não ter nenhum desejo no sentido da compreensão Vaishnava, né, da teologia. Para o impersonalista, Nishkama significa afastar-se de todo tipo de desejo. Então, o impersonalista ele acha que vai alcançar a perfeição não tendo nenhum desejo. Mas para o devoto, não ter o desejo é desejar o que Krishna deseja, é o que passa do seu serviço, né? Então, ele também é Nishkama, mas é um não desejo desejado, ou seja, ele deseja apenas satisfazer os desejos de Krishna. Então, de fato, o desejo não é mais do devoto, é o desejo de Krishna que se manifesta através do devoto. Então, Krishna, como diz aqui no significado, ele é autossuficiente, né? Ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele sempre gosta de dar o crédito das atividades, né, para os devotos. Esse é o relacionamento amoroso que Krishna assim, mantém com os seus devotos. Então, nós vemos que o devoto puro de Krishna, ele não precisa, né, pedir coisas para Krishna, porque ele sabe que Krishna sempre está provendo aquilo que ele precisa, né? Ele provê o que o devoto precisa, né? Traz o que falta e aumenta muito mais aquilo que ele tem também, né? Nós tivemos o retidão do Bhagavatam semana passada, né? Então nós pudemos ver assim, as narrativas de Dhruva Maharaja, como que ele foi agraciado por Krishna quando procurou Krishna, né? Em busca de poder, mas quando ele encontrou Cristo, ele foi agraciado com muito mais poder do que ele obteria pelos meios materiais. E vemos também na história de Kardama Muni, né? Como que ele também manifestava grandes poderes por causa do seu serviço a Krishna.
Então, o devoto puro, ele não tem que ter nenhuma preocupação com a vida material, achando que se eu servir a Krishna, eu vou perder alguma coisa na vida material. Porque o serviço a Krishna, ele sempre vai nos dar muito mais do que nós possamos esperar, porque nós estamos conectados diretamente, né, com a fonte de tudo. Krishna é a fonte de todo prazer, de todo conhecimento, né? Ele é a fonte da própria eternidade, né? E para Krishna, para conceder ao devoto opulências e fama e assim por diante, é uma coisa que não demanda nenhum esforço, né? Nós sabemos que para uma pessoa conseguir riquezas, fama e assim por diante no mundo material é uma coisa muito difícil, né? Poucas pessoas conseguem, inclusive. É apenas uma minoria, né? Mas para Krishna tudo isso é muito fácil. Então ele pode agraciar o devoto de uma maneira muito simples e cômoda para ele, né? Não existe esforço no mundo espiritual. Quando o devoto está ocupado no serviço devocional, ele já está no mundo espiritual, né? Então ele já está no estado de Brahma Bhuta. E no mundo espiritual não existe carência, não existe economia no mundo espiritual, né? Então os economistas falam que só é possível haver economia num ambiente de escassez, ou seja, se existe escassez de recursos, então existe a economia, né? Então são diversas teorias econômicas que é para manejar essa escassez de recursos que há no mundo material. Porém, no mundo espiritual, não existe escassez, né? Chitamani, Prakara, Shadmasu, Kalpara, Vriksha, Lakshari, Peshu, Lakshmi, Sudali, Palayantam, né? E assim por diante. Ou seja, o mundo espiritual é repleto de Chitamani, pedras de toque, que podem transformar tudo em ouro, né? Kalpa Vrikshas são as árvores que satisfazem todos os desejos, né? E centenas de milhões de Lakshmi estão servindo a Krishna. Então, ele não existe falta de nada. E para os devotos puros do mundo espiritual também não existe falta de nada. Não tem escassez. Então, no serviço devocional, o devoto puro, ele não tem nenhuma preocupação. Por isso que ele pode estar livre de todo tipo de ansiedade. Ele simplesmente se refugia aos pés de Krishna e não precisa é, fazer nenhum outro tipo de consideração, ter nenhum outro tipo de agenda, né, separada, porque ele sabe que em todos os sentidos, Krishna sempre vai estar com ele e protegê-lo e assim por diante. Por isso que Krishna fala que no final do Gita, né? Simplesmente você pode deixar todos os tipos de práticas religiosas, né? E renda-se a mim, que eu vou te proteger de todas as questões pecaminosas, né? E muito mais. Então não tema, né? Não tema. Então, quando o Krishna fala de abandonar todo tipo de dharmas, ele está falando dos dharmas, especificamente, né, da religiosidade, e é uma palavra que indica a chamada Dharma Prodita, ou seja, aquela aparência de religião, né? Algo que parece uma religião, mas não é bem a religião. Por quê? Porque está voltada ainda para a concepção de benefício material. Então, nesse contexto, é que existe a adoração a vários tipos de semideuses, né? Seres elementais e muitos tipos de deuses, né? Por pessoas que ainda têm uma mentalidade materialista, e elas vão procurar esses semideuses, né, esses diversos tipos de deuses, com D minúsculo, né, para poder satisfazer esses desejos materiais. Então, essa religião, Cristo diz até na Gita também, que ele dá uma forcinha para quem tem esse tipo de fé. Não é que ele vai simplesmente ostracizar a pessoa e colocar ela na geladeira, né, dar um gelo, não. Cristo até ajuda. Ele fortalece a fé das pessoas que têm esse tipo de fé, né? Que querem alcançar coisas materiais. Ele reforça isso. Mas ele também diz que você pode abandonar todo esse tipo de atividade, né, religiosa superficial e se entregar completamente a ele em serviço devocional por e morte, e ele vai dar toda a proteção. Não vai faltar jamais a proteção de Krishna, né? Então, esse é o resultado da fase mais elevada do serviço devocional, e é Sharanagati, ou seja, a rendição completa, né? Então, o serviço devocional tem várias etapas, ele começa Sambandha, que é a fase preliminar, em que se estabelece uma conexão com Krishna através de conhecimento, né?
a Tata Brahma Jigyasa, ou seja, as pessoas vivem atrás de coisas materiais, de karma, dhyana, yoga, né? Mas às vezes com intenção material. Mas quando a pessoa busca a verdade mesmo, então Krishna dá o conhecimento para ela, né? E com esse conhecimento, esse início do relacionamento com Krishna, baseado em conhecimento, chama-se Sambandha, né? E com esse conhecimento, a pessoa entendendo que ela é um servo de Krishna, ela vai praticar atividades conducentes, né, ao serviço devocional. Então, ela vai praticar existem vários métodos de serviço devocional descritos por Rupa Goswami, né, no Néctar de Devoção, Bhakti Rasamrita Sindhu, como ouvir, cantar, adorar no templo, né, servir as Vaishnavas e assim por diante. E todos eles podem ajudar a pessoa a chegar à perfeição. E como resultado dessas práticas, ou apenas de até mesmo uma prática, né? O Dr. Goswami também diz que se uma pessoa praticar somente uma das 9 modalidades de serviço devocional de forma perfeita, ela pode alcançar a mesma perfeição de quem pratica todas elas. Porque não é purda, né? Tudo é completo e perfeito. Então, em uma prática só, você tem o resultado de todas elas. Om Purnam, Adaha, Purnam e Dan. Isso é verdade. Não é só um slogan do Sri Upanishad, né? É uma coisa verdadeira, né? E Krishna endossa isso. E o Paulo Goswami confirma. Então, com essas práticas, a pessoa pode chegar ao ponto de Prayojana, que é o desenvolvimento de um relacionamento amoroso com Krishna, né? E também tem várias fases, né? E o ápice de Prayojana, né, está na rendição completa, no completo assim, desapego e a completa falta de cálculo. E no serviço devocional preliminar e ainda nos estados menores, existe algum tipo de cálculo, algum tipo de, vamos dizer, de racionalismo, né? Como quando Krishna ele executa o passatempo de estar doente, né? E o único remédio para esse tipo ele seria a poeira dos pés de lótus do devoto puro. Então, vários devotos puros foram consultados para oferecer a poeira dos seus pés de lótus para Krishna, mas muitos deles titubearam, né? Acharam que era ofensivo, então eles até deixaram aquela consciência, né, produzida por Yoga Maya, de que eles tinham um relacionamento muito pessoal e informal com Krishna, para fazer um cálculo. Ah, mas se eu fizer isso aqui, vai ter algum problema. Então, houve algum cálculo. E somente as golpes, né, elas se prontificaram a oferecer a poeira dos pés dela para Krishna sem nenhum tipo de cálculo. Elas não pensavam em nenhum tipo de reação, que pode acontecer isso ou aquilo comigo. Não existe nenhum tipo de cálculo de racionalismo nessa relação. É pura entrega, né? Então, Sharanagati é isso aí, é pura entrega que nós observamos no serviço das golpes. Por isso que as golpes são consideradas assim as maiores, né, devotas de Krishna, porque elas se entregam completamente sem nenhum tipo de cálculo, né, e sem nenhum tipo de intenção ao serviço a Krishna. Mesmo as chamadas intenções espirituais, né, porque existem desejos materiais e também existem desejos espirituais, né. Bhagavad Gita fala disso. Bhagavad Gita completo, fala de tudo. A gente está falando do Bhagavad aqui, mas tudo também está lá no Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita, no significado Prabhupada, fala que existem vários tipos de atividades, né? No serviço devocional. Existem atividades de rotina, que são aquelas que a gente pratica no dia a dia, que são mais ligadas com o que está com as escrituras, e também tem atividades desejadas. E essas desejadas não são atividades materiais, né? São atividades desejadas no serviço a Krishna. Às vezes o devoto ele desperta esse desejo de fazer algum tipo de serviço para Krishna. Também isso é desejo espiritual, né? Então, nesse contexto que nós vemos esse verso aqui, são duas coisas, que nós não precisamos, né, adorar nenhum outro ser para conseguir nada, porque o serviço a Krishna já nos traz tudo, né? Ele já é completo. E segundo é que o Krishna, ele favorecendo os devotos, ele não é parcial, ele está apenas reciprocando, né? Ele está dadati patignati, ele está retribuindo o presente que o devoto puro dá para ele, de amor puro, de dedicação, ele retribui igualmente. Então, se o não devoto, pelo trabalho missionário, pela associação com um devoto puro, né?
como Srila Prabhupada, né? Ele consegue desenvolver uma atração pelo serviço a Krishna, Krishna imediatamente vai reciprocar na mesma proporção. E Krishna é tão misericordioso que ele, como Krishna mesmo, ele não se mostra assim 100% misericordioso, não. Ele guarda um pouquinho. Então, ele reciproca aquilo que você oferece. Mas quando ele aparece como Chaitanya e Nityananda, esse mantra aí não tem valor, não, porque eles se dão de uma maneira assim, muito pública e muito incondicional para todo mundo, né? Nityananda, ele quando saía para pregar, o Sr. Chaitanya mandou Nityananda pregar, ele era o principal sanctaneiro, né, do Senhor Chaitanya. Os outros Goswamis viviam assim, mais uma vida mais acadêmica, na companhia do Sr. Chaitanya, discutindo assim as minúcias, as sutilezas espirituais, assim por diante. Mas o Sr. Nityananda era o grande secretaneiro, né, o grande pregador mesmo, que viajava para lá e para cá pregando. Então, quando o Sr. Nityananda ele encontrava uma pessoa, ele não chegava lá, pessoal, olha, você canta Hare Krishna, você tem que seguir 4 princípios, cantar não sei quantas voltas. Ele não chegava colocando condições, não. Ele falava, simplesmente cante Hare Krishna. Eu te imploro para você cantar Hare Krishna. Eu caio a seus pés. Se você cantar os nomes de Gouranga, né, eu vou me colocar como escravo aos seus pés. Ou seja, eu não queria, ele não fazia nenhum tipo de distinção, nenhum tipo de exigência, né? Ele não estava pensando, eu vou me entregar conforme você se entregar a mim. Não tem proporcionalidade, é uma completa doação. Então, Krishna, como Krishna, não faz isso. E ele vem fazer como Chaitanya e como Nityananda, né? Ele vai além do seu cálculo de proporcionalidade. Não tem fórmula, não tem equação matemática, né? Que existe nessa questão de reciprocar de acordo com a rendição. Não tem nada. É uma pura entrega. O Sr. Nityananda está 100% entregue à missão, né, de fazer as pessoas glorificarem a Krishna, glorificarem o Chaitanya Mahaprabhu, né? Ele também dava muito ênfase que as pessoas cantassem o nome de Goranga, né? E aliado com o nome de Krishna, de uma forma muito liberal e muito ampla e sem nenhum tipo de exigência mesmo. Então, nós vemos que em Nityananda Prabhu, nós temos assim a manifestação máxima, né, da misericórdia de Krishna, pregando para as pessoas mais caídas mesmo, né? E ele não fazia nenhum tipo de distinção, ia para tudo quanto é lugar, ele entrava em qualquer lugar para fazer o santo dele, né? Como às vezes quando a gente faz santo aqui, a gente vai em lugares assim meio assim impuros, como em restaurante, até churrascaria, né? Ou você está distribuindo vivos no ônibus e o pessoal está comendo. Eu lembro que quando a gente fazia santo, os anos do Nordeste, né? O pessoal já levava aquelas marmitinhas lá com um monte de frango, coisa assim, né? E você entrava no ônibus daquelas paradas, o pessoal ficava todo cheio de gordura de frango, né? E a gente entrava ali e colocava o livro no colo do pessoal e, ó, se tiver de reação, então que Cristo perdoe, né? Então, aqui ia pregar. Então, às vezes, na pregação, a gente entrava em qualquer lugar, não tinha que fazer, assim, não tinha assim, tipo, não me toques, né? Não tinha muita, entre aspas, desculpa a palavra, não tinha muita frescura, né? Então, o senhor Nityananda é assim, né? Ele não tem nenhum tipo de consideração, de qualificação, desqualificação ou de proporcionalidade. Ele é a pura, assim, é aquele se entregando a todos os seus devotos e convidando também os não devotos da maneira mais, assim, vamos dizer até mais, assim, incomensurável, né? De maneira mais infinita. Bom, então eu vou parar por aqui. Como eu estou fazendo uma gravação pelo Zoom, e eu não tô, eu tentei aqui entrar no Face. Deixa eu ver se eu consigo entrar de novo, para ver se tem algum comentário aqui de vocês, aqui na página, alguma pergunta, e eu respondo. Porque eu fiquei meio perdido aqui, né? E eu tentei ligar para o Paradigma, mas ele não atendeu, não sei se está tendo problema também. Mas depois vocês me mandam aqui no meu Instagram. Vocês podem ir lá em Aduaia, no Instagram, eu falo aqui para vocês. E passem um feedback, por favor, tá? Deixa eu ver aqui qual que é o meu Instagram, certinho. É arroba, né? Aduaiadaça.cbsp.
Então, me passa aqui um feedback depois, se vocês ouviram, se tiver alguma dúvida ou pergunta, a gente pode responder por lá, tá? Então, deixa eu ver, é isso mesmo aqui, tá? Então, Aduaia Daça, D-A-S, Aduaia com V, tá, gente? Não é com W, não. Aduaia Daça, né? Ponto .cbsp, arroba ADS.cbsp. Então, muito obrigado aí pelo convite, né, pelo Paradioma. Muita saudade aí dos negócios do Rio de Janeiro, onde eu morei 10 anos, né? E, e eu espero brevemente poder rever a todos aí. Então, Hare Krishna, todos do lado de Prabhupada. Haribo!